Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada é a Luciana Magalhães, uma grande profissional da TV Gazeta, e aqui eu vou convidar ela para bater um papo sobre a sua carreira, os desafios do jornalismo. Bom, Luciana Magalhães trabalha na TV Gazeta, no tradicional Jornal Gazeta. Vou deixar aqui compartilhar a foto da minha convidada. Boa noite, Juliana. Bom, eu enviei o link para minha convidada. Enquanto ela vai chegando e se preparando, eu peço que vocês que nos acompanham aqui no Instagram e também no YouTuber Thiago Comunicador se inscrevam no canal Thiago Comunicador. Vai lá no YouTube, seja um inscrito. Bom, eu estou aguardando aqui a minha convidada da noite, uma super profissional do time da TV Gazeta de São Paulo, uma televisão muito popular, conhecida na grande São Paulo, né? E também nos quatro cantos do Brasil, por que não, né? Mas aqui vamos aguardar ela chegar. Vamos lá. E eu peço que vocês dão um feedback, se o som está bom, se a imagem está boa. Noite de segunda-feira. Já estamos aí próximos ao Natal, né? Daqui a pouquinho, né? Novembro, hoje é dia 8. E participe com a gente. Bom, eu vou aguardando a minha convidada e novamente eu peço a vocês que se inscrevam no canal Thiago Comunicador, lá no YouTube. Seja um inscrito, compartilhe, mande sugestões que são sempre bem-vindas. Bom, a minha convidada chegou, Luciana Magalhães. Chegou, vou assinar para ela. No momento que eu tiro a foto. Participar aqui da nossa sala de visitas. Prontinho, parou a música, vamos aguardar. Opa, como vai? Olá, boa noite, tudo bem, Thiago? Tudo bem? Olha, primeiramente eu quero aqui agradecer, né, claro, pela sua participação. Muito obrigado por dispor tempo. Imagina, imagina, eu que agradeço, desculpa aí a demora, uma pequena demora. Bom, imprevistos acontecem, né? Faz parte da profissão também, né? Acabei de fazer o jornal, né? Agora há pouco, às 8 horas da noite, a gente encerrou o jornal, né? Que é ao vivo, então até chegar em casa tal, aí demora um pouquinho, né? Então, por isso, mas que bom que deu certo. Bom, vamos nessa missão aqui, relembrar um pouquinho a sua trajetória. Para começar também aqui, eu tenho muita preocupação da parte técnica. O som está bom também para você? O som, a imagem? Perfeito, som, imagem, com essa voz também não precisa Ah, fazer muito esforço, né, Thiago? Olha que vozeirão. Você deve ouvir isso sempre, né? Mas é bom a sim. gente dar uma relembrada, porque, né, sua voz é incrível. Muito obrigado. Mas tá Bom, tudo vamos. perfeito aqui. Tá aqui o Luciano aqui dizendo também que o som tá bom, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui, é claro, no começo da sua trajetória. Quando que houve o interesse? Poxa, eu vou seguir o rumo no jornalismo. Ixi, acho que desde criança. Quando a Desde gente tem criança? aquelas coisas de o que a gente vai ser quando crescer? Eu sempre gostei muito de televisão, sempre gostei de apresentação. E o meu pai, na verdade, ele é cinegrafista, né? Sim. Ele nunca trabalhou em emissora de TV, né? Ele sempre trabalhou mais com parte social, ele filmou muito casamento e tal. Mas como ele filmava muito, eu nasci já com uma câmera na cara, né? Tanto que o meu nascimento foi filmado, isso, imagina, em 83. Então, não era muito comum, né? Hoje em dia todo mundo tem câmera, filma, mas naquela época não era. Então eu cresci com câmera, né? Sempre fui muito aparecida, assim, ele filmava, eu gostava de aparecer. Então Maravilha. aí eu sabia que ia ser alguma coisa desse tipo. E quando eu prestei a faculdade, eu sabia que eu queria ou apresentar ou fazer direção de arte, porque eu gosto muito também da área de artes plásticas. Eu cheguei a prestar, inclusive, artes plásticas, mas acabei não passando. Mas aí eu segui e
foi meio que tudo certinho. Ainda bem, eu não posso reclamar, graças a Deus. Opa, dei um chute aqui no negócio. Eu meio que acabei trilhando mesmo aquilo que eu sempre gostei mesmo, que é a televisão. Sempre gostei. E não há nada melhor fazer o que você gosta de fazer, né? Com certeza, né? E ficar na área e realmente seguir, estudar, ver que é aquilo mesmo, porque tem muita gente que muda, né, no meio do caminho. Eu não, eu sempre tive essa certeza. Bom, podemos dizer então que seu pai foi o grande incentivador, né? Pode ser, né? Talvez se não tivesse essa coisa de filmar, né, da câmera, que eu sempre gostei bastante, talvez não sei se teria o mesmo resultado ou não, né? Vai que ele era cozinheiro, eu ia querer cozinhar também, né? Ou a mãe. Tem isso, né? Acho que tem muita influência dos nossos pais também na nossa vida, né? Muito bacana. Poxa, então foi a partir do convívio ali familiar que houve o despertamento, né, pela profissão, ou seja, você foi seguindo, galgando, mas quais foram os principais pontos que você acha importante da sua carreira? Interessante porque, na verdade, eu não comecei já apresentando. Foi meio que um conjunto de fatores que me levaram a isso, mesmo querendo. Isso que é muito engraçado. Mas lá na TV Gazeta, bem, você é do Rio de Janeiro, a TV Sim. Gazeta, ela não pega, ela pega em algumas partes do Rio, não é o estado inteiro do Rio de Janeiro. Mas eu não sei se vocês sabem aí, mas a TV Gazeta, ela faz parte da Fundação Casper Líbero, que Sim. tem a Faculdade Casper Líbero, que é a primeira faculdade de jornalismo do país. Então, quando eu comecei, na verdade, eu fiz rádio e TV e também fiz jornalismo, né? Eu tenho especialização em jornalismo. E quando eu entrei na TV Gazeta, tem muito essa coisa essa interação da faculdade junto com a TV, né? Então, como já tem uma TV e tem a faculdade para oferecer esses profissionais, fica muito mais fácil, né? Então, eu comecei como estagiária lá na TV. Na verdade, eu fui estagiária por um mês só na Rádio Mix FM, aqui em São Paulo. E aí, um mês depois, tinha feito uma dinâmica de grupo para uma vaga de uma produção e eu acabei sendo chamada. Isso para a TV Gazeta no programa do Rony Fon, Olha o que Todo bacana. Seu, que é um programa que passava aqui na TV Gazeta, já acabou. Então, na verdade, eu comecei estagiando na parte de produção do programa do Rony Fon. E eu acabei indo para o jornalismo, na verdade, porque nesse meio tempo, vou tentar só condensar, porque é muita história, né? Mas aí você vai me fazendo as perguntas que Sim. você quiser, tiver mais dúvidas em relação, aí você me pergunta. Mas eu acabei indo para o jornalismo para cobrir uma apresentadora que tinha saído de licença maternidade, que é a Ana Paula Frani, que não está mais agora na TV Gazeta, mas foi meio que um sem querer querendo, sabe, que acabou acontecendo comigo. Então eu estava na produção do Rony Fon, eu tinha uma chefe que achava que eu iria bem para o vídeo, ela já sabia que eu tinha essa vontade de ir para o vídeo, ela fez testes comigo, e eu cheguei a ir para o ar no programa do Rony Fon ainda. Porque naquela época, olha, 2006 por aí, 2005, 2006, a gente não tinha essa coisa que a gente tem hoje, né? De redes sociais, de ser tudo muito fácil, essa questão da interação. Então, na época, era e-mail, que já era super, assim, tecnológico, e telefone ainda, telefone fixo. E esse programa do Conifone foi um dos primeiros, vamos dizer assim, que tinha essa interação ao vivo. Então, ele tinha o programa lá ao vivo, e aí se tinha uma matéria, tivesse passando uma entrevista sobre um determinado assunto, ele abria para os telespectadores tirarem dúvidas, fazerem perguntas, e eu entrava no programa ao vivo para fazer essa ponte entre o telespectador e o Rony Fon. Nossa, Então, que bacana. se chegava as perguntas, eu ia lá, passava para ele, comentários, beijos. O Rony Fon tem muitas fãs até hoje, né? Brasil Sim. afora. Então, aquele fã-clube dele mandava beijo, ele mandava beijo. Então, assim, eu acabei indo para o vídeo já desde o começo, mas eu não era uma apresentadora.
Eu era uma assistente, vamos dizer assim, que ficava ali, né? Auxiliando. Auxiliando, exatamente. Né? E eu fiquei um bom tempo, cheguei a trabalhar em outros programas da casa também com a mesma função. Cheguei, inclusive, a fazer o programa Mulheres, né? Na época era com a Kátia Fonseca. Eu também fazia essa parte de mandar a pergunta dos telespectadores. Tinham muitas matérias, muitas pautas, muitas entrevistas sobre vários assuntos. E eu participava também, mandando as perguntas dos telespectadores. Também fiz isso com a Palmirinha. Olha que A honra. Palmirinha tinha o programa lá de culinária dela na Gazeta. Então as dúvidas, mas posso trocar ovo por, sei lá, maisena, não sabe? Quando chegava essas perguntas era eu que enviava. E então eu estava no vídeo, mas não tanto assim. E aí uma chefe minha, que é a Ellen Dastre, que era diretora do programa do Runifon, ela fez um teste, me colocou assim na fogueira, tipo, vai fazer entrevista, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então foi aí que ela viu que eu realmente queria fazer vídeo e que eu me saía bem. Mas a oportunidade mesmo de ir para o jornalismo foi na licença maternidade dessa apresentadora que eu disse, Ana Paola, e foi muito engraçado, porque quando ela saiu de de licença maternidade, meio que não tinha uma pessoa para cobrir férias, eles iam fazer, acho que outros testes, eu não sei se eles acharam alguém ou não, mas falaram, Luciana, vai lá para a bancada fazer o teste. Eu fiz assim o teste, morrendo de medo, tremendo que nem vara verde, nunca tinha feito uma bancada de jornal, imagina, uma tremenda pressão. Uma coisa é você tá num programa de variedades, que é mais leve, né? É bem mais tranquilo, e outra coisa é você tá num jornal. E aí eu fiz o teste, aí já passou um tempinho, meu chefe já veio me falar, era uma sexta-feira, não esqueço. Minto, era uma quinta-feira. Ele falou assim, olha, amanhã sexta-feira você cola na Luciana Camargo, que também é uma excelente jornalista, que ela era apresentadora lá do Jornal da Gazeta, hoje ela é correspondente da TV Record, lá nos Estados Unidos, ela está lá nos Estados Unidos, a Luciana Camargo. Ele falou, olha, cola na Luciana, já aprende tudo que você tiver para aprender, segunda-feira você já está no ar. Você já está no vídeo. Então, assim, na quinta-feira eu recebi a notícia, na sexta eu já tentei descobrir o que eu ia fazer, né? O que eu tinha que escrever, porque não é só lá sentar e apresentar, né? Então eu descobri o que eu tinha que fazer e na sábado e domingo folguei, na segunda-feira de manhã tava lá eu, já cobrindo a apresentadora. Isso foi 2000 e... agora eu não lembro agora se foi 2008, 2009. Eu sei que eu era novinha, eu devia ter uns 20, 21 anos de idade no máximo. Eu era bem novinha, fui jogada na fogueira. Aí foi assim que eu comecei no jornal e por ali fiquei. Tudo no imediatismo, né? E na cara e coragem também, né? Na cara e na coragem, ainda bem, né? Porque se eu falasse não, eu teria perdido uma tremenda oportunidade. Então, assim, as oportunidades me foram dadas e eu falava, vamos lá, vai jogando aí que a gente vai fazendo. Eu acho muito interessante, né, que tem frases, a gente fica zapeando na internet, que diz o seguinte, que a oportunidade, ela nasce, sim, mas primeiro tem que vir o preparo, né? Então isso deu uma bagagem também para você, né? Eu aprendi tudo na raça mesmo, né? É o que eu falei, eu fui jogada na fogueira, eu não tinha como não aprender, a não ser claro que caso eu não aproveitasse essa oportunidade. A faculdade ensina muita coisa, ela é essencial, ela te dá eu acho que um repertório muito bom. A faculdade, e eu acho que para qualquer trabalho, mas principalmente televisão, área de comunicação e artes em geral, você precisa ter um repertório bacana. E a faculdade te dá isso. Mas você só vai aprender mesmo como é na prática, não tem como. E foi assim comigo, mais do que eu acho que com um monte de gente, porque eu não tive tempo para pensar. Então, me dava a oportunidade, eu lá agarrava e fazia. E aí, claro, com o tempo, você vai aprimorando, você vai atrás, você estuda. Tanto que se você olhar uma apresentação minha 10, 15 anos atrás, é sofrível, né? É triste. Aí você fala, nossa, como eu melhorei. E com o tempo você melhora, né? Mas é a prática mesmo, é a oportunidade, a cara, a coragem, como você falou, e na prática você vai aprendendo. E eu acho bacana também um detalhe, é a questão do coleguismo, né? Olha, cola na pessoa ali que você vai aprender.
Isso é muito importante também no convívio, né, do meio da comunicação. O que você pôde aprender também observando os grandes nomes, a Palmeirinha, Rony Fon, no tempo que estava lá, né? Que é um aprendizado, né? Sim, total. Não, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, eu acho que não só televisão, mas também rádio, é, até mesmo, vai. A rede social mudou um pouco isso porque hoje você mesmo, você tá aí, você tá fazendo a sua live sozinho, com o seu celular, a sua câmera, enfim, com o seu microfone, aliás, super profissional, muito legal o seu cenário. Eu aposto que você produziu aí tudo isso sozinho. Hoje em dia você tem essa possibilidade. Mas há um tempo atrás, e a TV mesmo hoje, que é grande, é uma coisa, né, diferente ainda da internet, é uma coisa que precisa de gente. E muita gente. Então, comunicação é equipe. Então, você aprende que você não faz nada sozinho. Você precisa de outras pessoas para te ajudarem. Na televisão, realmente acaba se destacando aquele que está na frente da câmera, né? Aquele que aparece na TV. Mas tem toda uma equipe por trás, assim, muitas pessoas, muitas. As pessoas às vezes não têm essa noção. E tudo é aprendizado, né? Então você falou, você aprendeu, te julgaram ali. Eu tive muita sorte de ter trabalhado e ter visto pessoas incríveis trabalharem ao meu lado. Então eu comentei da Luciana Camargo, ela falou, cola lá na Luciana, aprende sempre para aprender. Então assim, a Luciana é uma pessoa super generosa, uma fofa, uma boa profissional, uma boa pessoa. Então, assim, ela fez de tudo para me ajudar. Se não fosse por ela, talvez eu não tivesse me saído tão bem nessa minha primeira vez no vídeo. Deu tudo certo, graças a Deus, naquela época. Mas porque eu tive também esse respaldo, né, dela. Aí você falou de nomes, outros nomes. Até a questão, por exemplo, que eu falei da Ana Paula, por exemplo, se a Ana Paula não tivesse saído de licença maternidade, inclusive foi engraçado, porque eu cheguei para cobri-la na primeira licença maternidade. Logo depois que ela voltou, ela ficou grávida de novo. Então eu fiquei mais 4 meses no ar. Então, Mais assim, um foi uma tempinho. sequência. Eu fiquei no final 8 meses no ar para cobrir a licença maternidade dela. Se não fosse. Então, assim, um depende do outro, né? Tem essa coisa. E aí, sobre essas pessoas que são grandes nomes, né, do grande público, é uma escola. Então, assim, você vê a Palmeirinha que você comentou. A Palmeirinha trabalhar. A Palmeirinha é gente como a gente. Ela tá lá como se fosse na cozinha da casa dela, fazendo as coisas. Tem sim uma porção personagem, né? Porque quando liga uma câmera e uma luz, a gente não é mais o mesmo, né? Não É. é tão natural assim. A gente põe, né, uma capa mas não é que nós não somos verdadeiros, não é isso. Mas você via a Palmeirinha assim, era como se ela estivesse na cozinha dela. Mas aí se era uma gravação, por exemplo, está vendo lá aquela vovozinha cozinhando toda bonitinha, ela parava, ficou bem, diretora, né? O que você acha, né? Aí você vê ela toda preocupada com a questão técnica, se filmou direitinho aquela comida que ela está fazendo, se deu para mostrar bem a maneira como ela desenformou aquele pudim, né? Então isso é muito legal. E no dia a dia você vai vendo as pessoas trabalharem, você vai aprendendo muita coisa, né? E eu tive muita sorte. O Rony Fon mesmo, dispensa comentários. Ele é aquela pessoa que aparece no vídeo como um cara super educado, um lorde. Ele é daquele jeito mesmo. Ele não é um personagem fictício, ele é daquele jeito mesmo. E ele é muito legal, aprendi também muito com ele. Ele é um cara super educado, super gente boa, ele fala com todo mundo, super inteligente, super bem relacionado. Então você vai. A própria Kátia Fonseca, também já trabalhei vendo muito ela. Ela é impressionante, a Kátia. A Kátia é uma mulher que parece que ela tem dois cérebros, porque ela é muito rápida, ela sabe falar sobre tudo, e ela é engraçada, ela tem uma dinâmica muito própria dela apresentando. Então, assim, cada um tem sua característica, e você vendo aquelas pessoas, você vai meio que absorvendo. Não que não tem como você pegar a técnica de todo mundo, enfim, mas você vai acabando absorvendo de alguma maneira aquilo, e quando você se depara com uma situação, principalmente no ao vivo, né, que
qualquer coisa pode acontecer no ao vivo, você fala, ai, nossa, já aconteceu uma vez isso com a Kátia fez isso, isso e aquilo. Ou, nossa, a Palmeirinha tava, entendeu? Então, assim, Fica o jogo de guardada. cintura, fica guardado, assim, o jogo de cintura, como, e claro, aprender o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Porque no ao vivo tem isso, né? Acontece de tudo. Então, eu sempre trabalhei com pessoas muito incríveis que vão muito bem ao vivo, mandam muito bem ao vivo. Regiane Tapias, não vou ficar também falando muito nome aí, porque né, vai que eu seja injusta com alguém. A própria Maria Lídia Flandoli, que é uma grande entrevistadora, ainda trabalho com pessoas, estou falando de pessoas, muitas delas que já saíram da TV, mas que fizeram parte dessa minha... Ei, acabou a luz aqui. Tá ruim para enxergar aí? Não. Bom, eu A consigo luz... aqui visualizar você. Qualquer Tá coisa o bem? Ah, pessoal então tá. dá uma Porque senão indicação. eu vou ter que sair do quadro para arrumar que a luz ela apagou, não sei porquê. Mas enfim. Então eu trabalhei e ainda trabalho com pessoas muito incríveis, excelentes profissionais, e eu aprendi com certeza com cada um deles. Ó, você vai me cortando, viu, Thiago? Você viu que eu falo mais que Não, se deixar eu falo eu até amanhã preciso, aqui. eu preciso que o convidado rende, né? Por isso que é um bate-papo. Um abraço para a grande jornalista Roberta Scherry da Band, está aqui com a gente aqui. Um Ah, que abraço. legal. Ah, ela entrou aqui, um Super abraço. Você já profissional. entrevistou, né, inclusive, não Já. foi? Ah, legal. Muito gente fina. Agora eu quero perguntar também, você citou que no auge dessa mudança toda da maneira de comunicar, né? O e-mail era como se fosse o WhatsApp de hoje. E como é que você também vê essa questão da convergência midiática no jornalismo? Que as coisas estão mudando, né? Nossa. Não, mudou muito rápido. É uma questão de uma década e meia. Na verdade, acho que é desde 2000, mais ou menos, que a gente viu uma coisa muito rápida e impacta diretamente na, 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 na mídia em geral, TV, rádio. Tanto que você pode ver, inclusive, em rádio tá virando TV praticamente, né? Porque Verdade. você pode ver que eles estão no serviço de streaming, então você consegue... Antes a gente só conseguia ouvir a voz, perdão, do locutor, hoje em dia a gente vê a cara dele, né? Muitas emissoras de rádio agora tem televisão, então você consegue acompanhar pela internet. A própria Jovem Pan, que sempre teve essa tradição em rádio, sempre foi uma marca de rádio, agora ela virou TV, entendeu? Então é uma convergência muito rápida, que eu acho que ninguém imaginava que ia ser rápido desse jeito. Eu, quando eu estava na faculdade, eu já tinha uma misturinha aí, a questão da interação também do telespectador, do espectador com o outro lado, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu falei do e-mail, mas tinha fax ainda. Tinha fax, Ah, as pessoas sim. mandavam fax. Eu nem sei sua idade, Thiago, mas eu não Olha, eu sei se tenho você chegou a pegar a 25, época do... mas eu sou muito curioso Você tem em 25. em relação ao que Você é um envolve menino. comunicação. Eu sei de tudo. Uhum. Não fez curso de Ah, que bom, tatilografia, assim que né? é bom. Não? Olha, eu cheguei a datilografar. Ah, Não, aí já é demais para você. Você é muito novinho para datilografar. ah, Mas tinha fax, as pessoas mandavam fax na época. E telefone fixo, que hoje em dia é até difícil você ver as pessoas com telefone fixo, né? Mas comércio, as pessoas têm celular, né? Então mudou muita coisa, o modo de fazer, não só o modo de fazer, como o conteúdo, o formato, mudou muita coisa. Inclusive na parte do jornalismo mesmo, tem a parte ruim e a parte boa, né, dessas novas tecnologias. Né? Eu acho que quais tudo são as tem, ruins e boas? sempre tudo tem o ônus e o bônus. O legal do jornalismo é que ele ficou muito mais dinâmico. Você pode ter, sim, hoje em dia, um comentarista, sei lá na China, que com o celular entra lá da China, ao vivo, com o aparelho dele, ele está, sei lá, no quarto de hotel. Antigamente, o que precisava? Não que isso ainda não exista, ainda existe o comentarista não, desculpa, correspondente. Ainda existe o correspondente, que tem o câmera lá com ele, o microfone, aquela coisa toda certinha. Mas você precisava de ter, sei lá, uma redação, com as pessoas lá trabalhando junto com você, o produtor, tinha que ter o cinegrafista, o auxiliar, tinha toda uma equipe, toda uma parafernália, e a tecnologia facilitou muito isso.
né? Hoje em dia, você pode, com o seu celular, como eu disse, lá da China, no quarto de hotel, ser correspondente e falar ao vivo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Isso é incrível. A parte ruim é que, da mesma maneira, como é que eu vou dizer? Antes demandava ter um cinegrafista junto com um repórter lá Sim. na China. Hoje não precisa mais. Então é uma vaga de trabalho que você não tem mais. Então acho que, mas como tudo na vida, né? Tudo que vem de tecnologia vem para substituir o trabalho braçal, vamos dizer assim. Então o lado ruim é isso. Facilitou muito, porém você acaba perdendo vagas de emprego, né? Não tem como. As próprias revistas que você vê hoje em dia, né? Perdeu muito a revista, ainda existe, claro, a revista física, a publicação, mas perdeu muito para os sites, né? Então a gente viu de uns tempos para cá grandes editoras mandando muita gente embora, muitos cargos estão sendo fechados, porque tudo isso está sendo substituído, né? Então essa é a parte ruim da tecnologia. Mas isso não é mérito só da área de comunicação. Acho que qualquer área em que a tecnologia vem forte desse jeito como veio, você acaba perdendo pessoas, né, para a tecnologia. E eu acho que o principal problema de tudo isso mesmo, que é muito grande para o jornalismo, acho que todo mundo hoje em dia deve saber. Então tem uma pessoa aqui perguntando quem é, Sim, fica Luciana à Porto, vontade. se alguém já usou BIP. Não é que eu bati o olho, eu lembrei do BIP. Eu acho que você nem deve saber o que é isso, Thiago, VIP eu BIP. sei. Você sabe, né? Nossa, sim, já usei BIP, minha irmã usava, é engraçado. Mas então, a parte que eu ia falar é a questão das fake news. Ah, sim. Então, eu acho que a pior parte que essa tecnologia trouxe para o jornalismo é a questão da fake news. É muito bom qualquer pessoa poder produzir conteúdo, mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que está preparado para apresentar conteúdo, pelo menos de qualidade, ou pior, não é todo mundo que está realmente trabalhando a favor de dar um serviço decente, de dar algo verdadeiro, algo que foi checado antes, né? Então a gente sabe também, infelizmente, nos dias de hoje, que muita gente usa para o mal essa tecnologia, vamos dizer assim, para trazer desinformação, para trazer confusão. Então eu acho que do ônus e o bônus, a parte do ônus acaba pesando mais, porque essa era de fake news que a gente vive é muito triste. E não é só ruim para o jornalismo, não, eu falo assim pelo jornalismo, mas para as pessoas no geral, porque a maioria das pessoas perdem. A maioria das pessoas hoje em dia tem WhatsApp, tem celular, ou Facebook, ou Instagram, enfim. E as pessoas que optam por se informar através de plataformas como essa, está perdendo também. Então, acho que muita gente perde com isso. Então, a parte ruim é que a tecnologia nos trouxe, infelizmente. Meio que deixa as pessoas meio que, posso dizer, como é, posso dizer uma palavra, dispersas. Uma preguiça de Tem isso procurar o que é também. certo. Né? É isso mesmo. Mas você vê, o buraco é mais embaixo. Né? Você vê como a Verdade. coisa é grande. A gente tem um estilo de vida hoje em dia que tudo é muito rápido, a gente consome as coisas muito rápido, e não porque a gente quer, mas porque a vida de hoje demanda isso. A gente não tem tempo. Então, se a pessoa recebe uma mensagem, você acha que ela vai lá e vai, não, peraí, deixa eu checar aqui e ali para ver se é verdade. As pessoas não têm tempo. Então, é muito mais fácil você repassar essa mensagem adiante sem ter checado se ela é verdadeira ou não, do que fazer todo esse questionamento crítico. E aí é por isso que a gente sempre pega muito nessa tecla. A gente bate muito nessa tecla. Não sabe, não tem certeza, não repassa, não passa para frente. Porque parece que é uma coisa inocente, né? Tipo, eu achei essa notícia aqui, nossa, que absurda essa notícia, vou repassar, uma notícia falsa. Aí você fala, eu não fiz nada demais. Não, você fez. Porque se imagina se cada um de nós pensar da mesma maneira. Eu só mandei para minha tia, só mandei para o meu pai, para o meu amigo. E se cada um pensar dessa maneira, cada um mandar para o seu pai, para o seu amigo, para sua tia, imagina quantas pessoas você já atingiu com uma notícia que é falsa. A desgraça, meu Deus.
Aqui, quem quer participar da entrevista? Ah, é um momento fofura, né? Juliano, dá oi pro Thiago. Então a desgraça está feita. Então é muito perigoso. As redes sociais viraram uma arma, né? O que tem de bom as pessoas também usam para o mal. Então é muito complicado. Agora eu quero saber, de acordo com a sua fala, de acordo com o trabalho que você apresenta, que é ótimo, pude acompanhar pela internet, Obrigada. o que é necessário para o jornalista conquistar tão palavra credibilidade? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque é muito difícil. Mas As no seu ponto de pessoas. vista. Eu acho que o meu ponto de vista seria o seguinte: eu acho que o principal é todo mundo desenvolver uma postura crítica. Ponto. E isso não é só para agora, esse momento. Isso é uma coisa que já era já era para existir e as pessoas já exercerem isso desde sempre, mas nunca antes tanto precisou disso. E é muito complicado que a gente vive num país que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à educação. Então, infelizmente, não podem cursar. Não vou nem falar de cursar faculdade, tem muita gente que não vai nem para a escola, ou então passa sim pela escola muito mal, são escolas ruins, professores que infelizmente não são valorizados no Brasil. Então, assim, nosso sistema educacional é muito ruim. Então, é muito complicado eu chegar aqui e falar: olha, você tem que ter uma postura mais crítica, você tem que ler, você tem que ir atrás. Isso seria o ideal, mas num país como o nosso é muito complicado. Então, assim, eu acho que o ideal seria isso, porque a partir do momento que a pessoa consegue ler mais, ela consegue desenvolver mais o repertório dela, ela consegue se informar melhor e ela consegue ir montando uma capacidade crítica nela, que é importantíssima nos dias de hoje, porque essa capacidade crítica que vai fazer com que ela saiba o que separar o joio do trigo. Então, assim, isso é real, isso é verdade, ok, eu posso prestar atenção nisso. Não, isso daqui é mentira. E o pior é que hoje em dia não tem nem assim, tem a fake news que é falsa do início ao fim, de cabo a rabo, são histórias totalmente inventadas do zero, e tem as que são mais perigosas, que é assim, tem uma notícia, aí vão lá, pegam uma parte da notícia e distorcem. Aquela partezinha só da notícia que foi distorcida já é o suficiente para mudar totalmente a notícia. Mas era uma partezinha, entendeu? Mas quem tem essa postura crítica de desconfiar, é basicamente isso, é desconfie. Não acredite em tudo que você vê, que você lê, que você ouve. Quando ela já tem essa postura um pouco mais crítica, ela já é capaz de discernir: epa, tá meio estranho isso daí. Será que é verdade? Entendeu? Então, eu acho que é isso. Nos dias de hoje, a pessoa ser capaz de discernir. E já que, infelizmente, nós não temos um sistema educacional de qualidade, infelizmente não é todo mundo que possa ter acesso a uma leitura, a conseguir construir essa capacidade crítica, que pelo menos a gente tente pelo menos mudar o que a gente puder à nossa volta. Você com a sua Verdade. família, eu com a minha, os meus amigos, né? E de pouco em pouco a gente vai fazendo com que as pessoas consigam enxergar melhor o que tem à sua volta, porque a gente está realmente mergulhado em muita mentira. Não que exista uma verdade única, até o jornalismo ele ensina isso, não existe uma única verdade. Existe um fato e ele tem dois lados. Então você tem que analisar esse fato e ouvir o lado A e o lado B. E aí você tira suas próprias conclusões. Então, eu acho que mais que tudo, o mais importante hoje em dia, mais que tudo, é que a pessoa não vire e fale: ah, eu não vou mais assistir TV. Jornalista, a gente está sendo massacrado, né, nos dias de hoje, né, até por questões políticas, enfim. Eu não vou assistir porque no jornalismo tem muita mentira. Ok, mas então assim, não assista ao canal. A pessoa não vai querer. Desculpa, me enrolei aqui. Então, assim, não é. Ah, eu não vou assistir o canal tal. Assista o canal tal. Que as pessoas estão falando: ah, mas eles mentem. Não, assiste.
para ver exatamente o que eles estão falando, por que eles estão Verdade. mentindo, o que eles estão dizendo que parece ser mentira na sua opinião, entendeu? E depois assista o outro, e o outro, e aí você tira uma média. Nada é verdade absoluto. Então, acho que a melhor coisa que as pessoas podem fazer em tempos de fake news hoje em dia é assistir o máximo de... Claro, que o tempo permitir, mas assim, se informar ao máximo, ver em mais de um canal, não ver apenas um. Imprensa escrita também, ver mais de um jornal, de preferência, ver jornais, inclusive, que sejam antagônicos, né? Falar, esse jornal fala muito do fulano e o outro do cicrano. Então leia os dois, o que fala tanto de um quanto de outro. E aí você tira a sua própria conclusão. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas precisam sim formar uma opinião crítica. E só vendo tudo para poder fazer isso. Você não pode simplesmente fechar os olhos e seguir só, pelo menos na minha opinião, não é o certo você, porque isso acaba virando radicalismo, acaba, eu acho perigoso. Então, nada melhor. E até porque isso daí também acaba resultando em algo saudável, né? Que é a possibilidade de você conversar, você discutir, né? E poder aceitar opiniões que sejam iguais à sua, como também diferentes, né? Eu acho que é aí que está a Verdade. graça da coisa, né? Nossa, fiz toda uma viagem. Mas eu acho Mas que deu para enfim, entender, né, Thiago? Deu para claro, entender essa coisa da fake news. um bate-papo é bom porque eu passo a ouvir você e, é claro, analiso o que você diz e o pessoal, cabe eles quererem ou não avaliar se é bom ou não, porque aprendizado Sim, é isso, né? Porém, sim. eu estou aprendendo muito com você, porque você tocou num ponto que é muito importante na criação do juízo de valor, né? Você saber o que você É, irá fazer, não seguir muito a linha, porque o Beltrano fala que isso é ruim, é igual a passar a absorver aquilo, acatar aquela ideia dele. Ou porque não ir é, mais além, né? A sim, porque é, personalidade, valor da personalidade. uhum. Não, eu acho que o que a pessoa tem que colocar na cabeça dela é que não tem uma verdade única. Quer Uhum. dizer, tem a verdade de cada um, você tem a sua, tenho a minha, mas a pessoa tem que chegar a isso, né? Então, assim, tem o fato, vai ter o lado A, o lado B. Veja o lado A, o lado B, e você pode concordar tanto com um quanto com o outro, não tem problema nenhum, mas pelo menos é bom que você veja o outro lado para entender o que está acontecendo, né? Por que o Verdade. fulano está se posicionando dessa maneira? Por que ele acha isso? Né? E aí você ter sua posição crítica e não ficar, que acaba virando um monte de robozinho, né? Ah, então, recebi aqui uma mensagem do meu tio no WhatsApp e ele falou isso, isso, isso. E esse tio recebeu do amigo, que recebeu, entendeu? Então, assim, a gente acaba virando, a gente só fica replicando. E no caso, se for mentira, pior ainda, a gente fica replicando mentira. Então é muito perigoso, não é ficar vendo qualquer coisa que aparece aí no WhatsApp, no Facebook, e tomar como verdade e sair falando. Tem que tomar muito cuidado. Bom, agora para quebrar um pouquinho o gelo, né? Não ficar muito nessa. O Thiago, A que é gente tem que xará, defender a categoria, né? Por isso que eu claro. Por isso que aqui o espaço é democrático mesmo, né? sei. E o Thiago, que é meu xará aqui, ele tem uma Hum, curiosidade, né? Que envolve diga. muito sua rotina. Como é que funciona a sua rotina antes de Ah, entrar em cena no jornal? isso é interessante que muita gente não faz ideia, né? Se bem que até um tempo atrás não, há uns 20 anos atrás, né? Se você pega nomes assim, né, dinossauros da TV brasileira, você pega, sei lá, um Cid Moreira, um Sérgio Chapelin, isso, ó, faz tempo, hein? Não que eles fizessem só aquilo, mas basicamente o apresentador ou locutor era aquela coisa de sentar, se arrumar e ler a notícia, né? Com o tempo isso foi mudando, então o apresentador ele começou a se envolver mais na confecção do jornal. Só você ver, por exemplo, que o William Bonner, ele é o editor executivo lá do Jornal Nacional, entendeu? Então, hoje em dia, o apresentador não é apenas o apresentador. Se tem algum outro canal que seja assim, que você só chega e apresenta, tipo, ah, a carinha bonita e acabou, vai embora, eu não sei. Pode ser até que tenha, mas eu desconheço. Então, assim, eu, atualmente, além da apresentação do Jornal da Gazeta, eu também sou responsável pela parte de internacional, editoria de internacional. Então, são as notícias de fora do país. Então, eu vejo o que tem de destaque, né? A gente
eu converso com a minha chefe, né, com o meu editor-chefe, e aí a gente vê o que a gente vai dar no jornal. Então, assim, para fazer esse trabalho, eu chego 1h30 da tarde. As pessoas acham que é chegar 1 hora antes do jornal só para se arrumar e apresentar. Não, a gente chega bem mais cedo. Então, eu chego mais ou menos no horário do almoço. E aí você já tem que... Só que é aquela coisa, né? O trabalho está começando ali no horário do almoço, mas muito antes, ainda mais com o celular, quando você acorda, você já está sabendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Porque está tudo lá Verdade. no celular, é só você olhar e ver o que está acontecendo. Então, antes eu já dou uma olhada, vejo o que tem de importante, de internacional que está acontecendo, porque essa que é a parte que eu fico responsável. E aí, quando eu chego no jornal, eu levanto, né? Eu já tenho que dar uma olhada em todas as agências de notícia, ver o que está pegando de mais importante, enfim, vejo com a equipe, e aí a gente já separa o que tem de mais importante para colocar no ar. Porque se você for ver bem, o Jornal da Gazeta até que ele é grandinho, ele tem 1 hora de duração quase. Mas Sim. mesmo assim, 1 hora para você falar todas as notícias do Brasil, de política, de economia, de internacional e Covid, não sei o quê, é pouco tempo. Então você tem que tentar funilar o máximo possível, que realmente é de interessante, importante para o nosso telespectador para dar. E aí, a partir daí, eu escrevo, né? E aí eu escrevo os textos que a gente faz, né? Que a gente lê no ar, eu, Lerte Vieira, eles são todos escritos antes, né? Do jornal. E essa parte do internacional eu que sou responsável por escrever, com base em várias agências de notícia. E tem também a parte de imagens, né? Porque a Gazeta não tem correspondentes, né, fora do país, infelizmente. E mesmo se tivesse, é muito difícil uma emissora estar em todos os lugares, a todo momento, cobrindo tudo. Então, Verdade. não é? Isso é uma coisa até interessante, que eu acho que ninguém sabe disso. Existem agências de notícias que elas fornecem material para os Sim. jornais, né? E aí, no caso, Parceiras. parceiras, isso. E assim, são agências internacionais grandes, né? Que têm equipes espalhadas no mundo inteiro exatamente para suprir essa necessidade que a gente tem de falar de alguma coisa, sei lá, que aconteceu. Vai, aqui no Paraguai, poxa, é vizinho nosso, o Paraguai, está aqui do lado, perto, mas a gente não tem uma equipe lá o tempo todo, caso aconteceu, sei lá, se acontecer alguma coisa lá no Paraguai. Então tem essas empresas. E no caso da TV Gazeta, a gente tem a parceria com a agência France Press, que é uma agência francesa, e eles mandam para a gente tudo quanto é conteúdo que eles geram todos os dias, de todos os temas, e aí eu vejo lá o que eles enviaram e vem as imagens, a gente separa as imagens. Então, assim, por exemplo, recentemente teve muita coisa sobre Afeganistão. Então vinha aquele monte de imagem lá do pessoal que está lá no Afeganistão. E eles mandam também textos em inglês, em que eles dão um resumo do que está acontecendo, do que aquele repórter viu lá no Afeganistão, para a gente poder repassar, né? Então você tem que ler todas as informações, tem que assistir as imagens, separar aquilo que vai ser dado no jornal. É uma parte muito interessante e precisa, né, ter essa curadoria, vamos dizer assim, essa separação, porque, por exemplo, a gente recebe, Afeganistão ainda, falando sobre Afeganistão, coisa de guerra e atentado, você recebe imagem de gente, de corpo, pessoas mortas após uma explosão de bomba, uma coisa assim terrível. E não é o perfil do nosso jornal, né? A gente não quer chocar ninguém, né? A gente tem até uma questão super ética disso. A gente vai receber essa imagem, mas a gente não vai mostrar, né? Então a gente vai mostrar, mas se for realmente necessária essa imagem para mostrar, para poder ilustrar o que está acontecendo, a gente vai colocar um efeito em cima para que não fique explícito, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, tem tudo isso, de você receber o material, você analisar, ver o que você pode usar, o que você não pode, o que é correto, o que não é correto, tem toda uma... Não só o conteúdo, tem a Toda uma questão mecânica ali, né? e de que só o tempo e o estudo te traz isso, né? E, e aí é basicamente isso. Eu falei, vou falar todo esse negócio aí da agência de notícias, mas é porque eu acho que é uma coisa interessante.
E aí, ao longo do dia, eu faço isso, de fazer esses textos. O Laerte Vieira, que é apresentador, também faz textos, ele também faz muito parte de economia, ele escreve. E a gente grava os offs, né? Que é a narração em cima das Sim. matérias, né? O Laerte faz a maioria das gravações. Eu, inclusive, tenho feito bem menos, porque eu tive um problema de saúde com a minha voz e, né, tive que ser poupada, mas eu também gravo. Então, basicamente, o meu dia é esse, é de levantar tudo que tem de destaque, de internacional, ver as imagens, escrever o texto e gravar as narrações, né? E cada um lá dentro tem a sua função, né? Aí são várias engrenagenzinhas que aí vão juntando e 7 horas da noite a gente está lá com o jornal ao vivo. Olha, o que eu acho mais assim bacana, que admiro muito as televisões pequenas, a Gazeta, a Cultura, porque não tem uma grande estrutura, né, como as grandes, Rede Globo, SBT, Record. Então, o que compensa muito é claro, o trabalho braçal, o esforço, né, e a criatividade também. Isso que é o valor também do sucesso que reflete do jornal. Porque o jornal é uma marca muito popular, né? 7 horas começa ali aquele Sim. momento do telespectador voltar a sua atenção e saber das notícias. Então, todo esse trabalho, você mencionou, acho muito interessante, porque é uma comparação que eu faço que a criatividade bate muito em cima, que vai muito além das grandes emissoras que têm estruturas, enfim, redações grandes, etc. Se você olhar, tem muito, ó, sem falsa modéstia aqui, vai. A Gazeta, não, mas isso é verdade, você pode perguntar, se você tiver a oportunidade de conversar com outras pessoas que puderam trabalhar na Gazeta e estão em outras emissoras agora, é aquela coisa, é uma escola. Se você esteve na Gazeta, ou vamos ser mais justos, vai. Se você esteve numa emissora que seja menor, que não tenha tanta estrutura, se você trabalhou lá, você trabalha em qualquer lugar. Verdade. Exatamente pelo que você falou, essa questão braçal, de ter mais criatividade. A partir do momento que você tem uma estrutura menor em relação às outras, mas você quer passar um produto de qualidade, você tem que se virar. Então, tem todo esse trabalho braçal, de pesquisa, são poucas pessoas, né? É o que eu estava até comentando sobre o correspondente, por exemplo. Sei lá, vai a Globo tem correspondente no Japão, tem na Itália, tem em Paris, tem em Londres. A Gazeta não tem, entendeu? Mas aí, graças aí a gente tem que dar o nosso jeitinho, graças à agência de notícias, ou então a gente. Isso é uma questão interessante até da tecnologia que a gente estava conversando, das redes sociais. Muita coisa hoje em dia ela é postada na rede social. Então, assim, no Twitter, ou no Instagram. Então, a gente tem a nossa parte de produção do jornal. Então, por exemplo, aconteceu um avião, não vou nem falar avião caiu, credo, porque infelizmente, né, nos remete à questão Sim. da Marília Mendonça. Mas isso é uma coisa que acontece sempre, né? Um avião caiu em algum lugar. E aí muitas vezes tem muita gente que testemunha isso e filma com o celular. Então, assim, a gente não tem um correspondente, sei lá, vamos supor, na Ucrânia, caiu um avião de pequeno porte na Ucrânia. A gente não tem um correspondente para falar lá. Mas alguém foi lá, sei lá, filmou e postou na rede social. Pronto. Tem os nossos produtores que vão revirar a internet à procura dessa imagem de celular que a pessoa fez. Porque a partir do momento que ela está numa rede social, ela começa a ser compartilhada, retweetada, enfim. Então, aí tem esse trabalho de produção da gente ir atrás das imagens, o máximo de imagens que a gente puder, para poder ilustrar aquele fato, já que infelizmente não dispomos de uma equipe em loco para fazer, entendeu? Então, acho que essa que é a graça da que você falou, de ser uma estrutura menor, porém a gente tem que sambar. Se vira que essa notícia a gente tem que dar. Como a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito. E aí a gente consegue e colocamos lá no. E aí a tecnologia ajuda muito nesse aspecto. Agora eu quero também tocar num ponto que eu acho muito interessante. Com o tempo passando, eu vi muito que o jornalismo mudou. Ou seja, o jornalista não é muito sério como antigamente, né? Tinha aquela visão do Cid Moreira, né? Que não chorava nem no ao vivo, né? Dava a nota ali
e boa noite e acabou. Hoje você já vê uma interatividade entre os apresentadores, né? Sim. Isso é bom também para o telespectador também se identificar? É o que você falou, você matou já a charada. Eu acho que é isso, essa questão de naturalizar o jornalismo é exatamente para não deixá-lo mais tão longe, uma coisa tão solene, porque você falou lá Cid Moreira, eu assistia Cid Moreira e Sérgio Chapelin naquela época, ah, tantos outros apresentadores, imagina, TV Manchete, eu assistia, então era aquela coisa sisuda, né, o apresentador na bancada, o vozeirão, não que isso é uma qualidade que não exista mais, imagina, pessoas que têm essa qualidade, como você, inclusive, que esse vozeirão, nossa, eu acho que não é essencial mais como era antes, mas é algo que com certeza vai destacar. O próprio Laerte Vieira, que é meu colega de bancada, Verdade. ele é a voz da CBN, né? Aquele vozeirão de rádio. Então, assim, hoje em dia, ter o vozeirão, por exemplo, não é mais indispensável. Antigamente era. Mas era aquela coisa, o vozeirão apresentava, era uma coisa até um pouco mecânica, meio robotizada, e acabou. Né? Era para só informar. E hoje não, hoje você ter o vozeirão é a cereja do bolo, porque é muito mais que isso. Você tem que ter. E eu acho que uma das questões é exatamente por ter começado essa rivalização com a internet, por exemplo. Né? Eu acho que como tudo no mundo, né? Se você não se modernizar, você vai perder público. Se você não dançar conforme a música. Então a gente tem a internet. Se não tiver mais essa coisa natural, essa coisa mais próxima do telespectador, como a internet faz, como você está fazendo, você está aqui, a gente está numa conversa super no tete a tete aqui nós dois, entendeu? Isso as pessoas gostam de ver, é gostoso, é mais natural essa proximidade. Se a TV não fizer isso, ela vai perder público. Ela vai perder público para a internet, ou enfim, para outros meios que tem isso. Né? Então, acho que de uns tempos para cá a TV desceu daquele pedestal, daquela coisa inatingível, né? Aquela coisa super, né, pomposa, e isso atingiu o jornalismo também. Então, hoje você vê o jornalista fazendo uma piadinha, dando às vezes uma risada que você não jamais viu antes. Você vê essa coisa, principalmente quando na bancada é mais de uma pessoa, o comentário. Você vê, por exemplo, a gente fala muito aqui, eu estava usando como referência a Globo. Você vê a Record, tá? O Fala Brasil, pela manhã, então. Tem uma questão de bancada, atualmente é a Mariana Godoy e o Sérgio. Oh, meu Deus, esqueci o sobrenome dele. Não sei se você lembra dele. Oh, meu Mas tudo bem, eu Deus. esqueci o sobrenome dele. Sérgio. Enfim, então É lá a os dois Guiar? apresentando. Eu Sérgio acho que é a Aguiar, ele Guiar. mesmo. Acertou. Tá lá o Sérgio Aguiar e a Mariana Godoy. Eles são pessoas de bancada, né? A Mariana passou por várias emissoras, eles têm essa coisa assim mais certinha da bancada. O Sérgio Aguiar veio da Globo News, também tem um perfil mais conservador, vamos dizer assim, mas tem uma interação entre eles. Tem um comentário tipo, nossa, que absurdo, olha o que aconteceu. Ou uma risadinha, às vezes até uma piadinha pode sair, né? Se o tempo permitir, né? Aí, depende da interação lá dos dois. Isso é uma coisa que, sei lá, 15 anos atrás eu jamais imaginaria ver. Eu acho que a pessoa até assistir, veria e ia ficar espantada. Nossa, eles deram risada, nossa, eles comentaram aquela notícia. E hoje em dia é super, né? Que é essa questão mesmo da naturalidade. Lá mesmo no Jornal da Gazeta, quando tá eu e o Laerte, às vezes saem umas piadinhas, porque é ao vivo, né? A gente não consegue controlar o ao vivo, né? E aí, por exemplo, na parte da previsão do tempo, que tem a Fernanda Azevedo. E aí sempre a gente faz umas brincadeirinhas em relação, vai chover, vai fazer sol, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente não era muito engessado. Hoje em dia não, a gente pode se expressar, a gente pode ser gente como a gente, né? E ser mais natural. Eu acho que isso prende mais o telespectador. Eu acho que passa melhor a informação, porque é algo mais natural, mais gostoso, mais leve de assistir. Não que antigamente fosse ruim, mas mudou, né? Os tempos mudaram e a roupagem da televisão mudou também. Eu acho legal, eu vejo com bons olhos. Claro, não pode virar farofa, né? Porque a Não, gente isso é ainda tá verdade. lá.
né, sério, são coisas muito sérias que a gente informa, mas eu acho que ter aquele toque de leveza também é importante. Bom, eu vou ler aqui um comentário, deixa eu ver. Claro, fica à vontade. Eu nem. Olha a pergunta aqui, eu não consigo aqui localizar, né? O login é meio complicado, né? Então, para não cometer um deslize, é melhor ler. Aí você escreve o seu nome aqui, você que mandou essa pergunta. Boa noite, gostaria de saber quais são os desafios da profissão repórter? Ah, Aguinaldo. Abraço, Aguinaldo. O Aguinaldo quer saber. Quais são os desafios do repórter? É, da profissão do repórter. Ah, todas, De né? Itaquera, São Paulo. Um abraço para ele. É, todos, né? Eu não fiquei tanto tempo na reportagem, porque é bom também até a gente falar que tem o repórter, que é o repórter de rua, né? Aquele que aparece com o microfone falando, e tem o apresentador da bancada, que atualmente é o que eu faço. Eu já cheguei a fazer rua, não foi por muito tempo, mas eu já fiz. Eu já fiz muito link também, que aliás eu adoro fazer, eu acho divertidíssimo, aquela coisa do ao vivo, do fiozinho na barriga, acho uma delícia, né? Porque no caso do repórter, que não está no ambiente seguro da bancada, né, do estúdio, o repórter que está na rua, entrando ao vivo, pode acontecer qualquer coisa. Pode aparecer alguém atrás, fazendo alguma brincadeira, pode, sei lá, alguém buzinar, pode acontecer qualquer coisa no ao vivo, né? Mas, enfim, é, os desafios são todos, né? Porque o repórter, ele tem que ser raçudo, ele vai literalmente atrás da notícia. Então, assim, teve, sei lá, uma desapropriação num lugar tal, não sei quantas famílias estão sendo retiradas de um lugar tal, que aí estão dizendo que foi invadido, e uma empresa está pegando de volta esse terreno, aí o repórter vai lá, sei lá. Ai, marcaram, a prefeitura marcou para desalojar aquelas pessoas às 6 horas da manhã. Então, assim, 5 horas da manhã o repórter já está lá na emissora, pegando todas as informações, pegando o rádio comunicador, indo com a equipe, aí eles pegam um carro, se deslocam até esse local, né? Aí chegam lá, conversam com as pessoas, e aí pega a indignação delas, aí tem que ouvir o outro lado também, então vai ouvir o poder público, por que essas pessoas estão sendo retiradas daí, né? Qual é a questão com a justiça? Então, assim, o repórter ele tem que ir lá e dar conta de todos os lados, né? Então, assim, por isso que eu estou até citando esse exemplo, né? Então, assim, daquela família com criança, com não sei o quê, aquela família que está sendo despejada, não tem para onde ir, então, assim, vai ter que lidar com o sofrimento daquelas pessoas, não é uma coisa fácil, mas você vai ter que lidar, vai ser obrigado a lidar com aquilo naquele momento, vai ter que conversar com a pessoa que está despejando e tentar fazer aí um bem bolado para passar para o telespectador em poucos minutos, seja num link, então numa entrada ao vivo, que tenha, sei lá, 2, 3 minutos de duração apenas. Sintetizar. Sintetizar, então assim, o repórter ele tem que ter esse talento de sintetizar, de ser objetivo, né, de resumir bem e poder passar tudo que tem de importante e ainda assim, sem tentar se envolver tanto no sentido daquilo te afetar, porque, por exemplo, às vezes você pode estar indo também cobrir um crime, um assalto, um acidente, então assim, a gente sabe que na vida nem tudo são flores, infelizmente tem muita desgraça, e o repórter está ali em loco, participando, vendo tudo aquilo. É muito difícil ser repórter, não é fácil, né? E por mais que seja aquela entradinha muito rápida no jornal, que dura minutos, todo o trabalho por trás, de ir lá, checar as informações, entrevistar as pessoas, é uma coisa que dura horas, né? E ainda tem que fazer tudo rápido, porque você tem que colocar a matéria no ar rapidinho. Então, assim, o cinegrafista, sem contar os riscos que as pessoas correm. Já aconteceu de equipe ter produto furtado, roubado, câmera. Você está no meio de uma manifestação, você tomar bala de borracha.
assim, a pessoa que vai para a guerra mesmo é o repórter de rua. Os desafios são, assim, inúmeros, né? Sei lá, Verdade. você quer... Aqui em São Paulo tem a Cracolândia, né? Então, você quer cobrir o tráfico de drogas na região da Cracolândia. É complicado, sei lá, entendeu? Eu acho assim, repórter de rua para mim é muito guerreiro. Tanto que eu não aguentei ficar muito tempo, não. Eu fiquei pouco e achei, não, a bancada é mais tranquila, e foi um grande aprendizado, assim, é uma escola absurda. São pessoas muito... Quem ama mesmo jornalismo, acho que os repórteres de rua... E o repórter de jornal também, porque são as pessoas que vão atrás da notícia mesmo, não estão lá dentro do estúdio, com ar-condicionado, tudo tranquilo. É quem vai atrás mesmo e caça a notícia. É muito desafiador e ao mesmo tempo é muito bonito, né? O trabalho, Bom, eu acho. bom, bacana do jornalismo, que eu acho muito interessante, que é a arte de contar histórias, né? Seja na rua, seja através no vídeo, ali na televisão. E agora, um amigo quer saber também, né? Eu peço também que vocês mandem o nome, porque às vezes o login meio que prejudica, né? É, Mas aí tá, uma pergunta muito boa. A gente está falando sobre contar histórias. Estão fazendo um pedido aqui para contar uma história. Eu gostaria de saber qual foi a notícia que mais te marcou e sensibilizou você. Ou melhor, sensibilizou ou revoltou? ai, mas tem muita, né? Eu acho que não tem uma única, não. Já várias. Várias, assim, de você voltar e assim, algumas pessoas percebem, outras não, porque você também tem aquela coisa de tentar, você tem, no máximo, ao máximo se distanciar. Você não pode chegar e falar, "Oh", porque o principal, acho que, do jornalismo é você tentar ser o mais imparcial possível. Em alguns casos isso é muito difícil. Acho que para mim, principalmente quando envolve violência, então assim, ou violência contra a mulher, violência com criança, grandes tragédias, questão de corrupção, por exemplo, também revolta muito. Se é um caso assim de que fulano foi pego em flagrante com não sei quantos milhões na cueca. Tem isso, infelizmente a gente tem que informar. E assim, são umas notícias que chegam pra gente que nem a gente acredita. A gente acha que é só a ficção que pode retratar isso, mas não, é realidade. Então, muitas vezes você está lá lendo a notícia e você tem que falar, olha, o fulano foi preso com, sei lá, 100 milhões de dólares dentro de uma, sabe? Umas coisas assim, você revolta. Assim, é normal, você tenta dar uma afastada. Eu, por exemplo, eu fecho a cara mesmo, eu não consigo, né? Eu sou ser humano, eu não sou robô. Então você fala, o fulano foi pego com, sabe? E aí você faz aquela cara. Já teve outras vezes, eu não vou lembrar agora, porque como eu disse, são várias histórias de falar de alguma coisa de violência e fulano foi morto, não sei o quê. Você volta, você tá com o olho assim um pouco marejado. Você não vai parar e abrir o berreiro, não vai chorar, você não pode. Mas você se compadece, não tem como. Até porque a gente está lá no jornal, a gente não está no ar, né? Mas a gente está lá, a matéria está rolando, a gente para assistir. Então você acaba se Verdade. envolvendo. E mais, como você está na redação, muitas vezes você tem acesso aos repórteres que foram fazer aquela matéria. Então o repórter chega na redação e fala, poxa, tive que entrevistar a mãe do cara que foi assassinado e aconteceu isso, isso, isso. Então assim, você ainda ouve as histórias do bastidor, você fica mais assim, sabe? Porque a gente não pode dar todos os detalhes e não tem nem tempo para isso. Mas é quando você volta, assim, passou a matéria e você ainda lembra o que aconteceu, como é que foi para gravar aquela matéria, o sofrimento que foi, isso te afeta, não tem como. E muitas vezes, na hora que a gente não está no ar, a gente conversa. Muitas vezes, eu e o Laerte mesmo, a gente está na bancada, a gente fala, nossa, você viu isso? Eu tinha ouvido isso, isso e aquilo, e nossa, ele me falou que na hora de gravar, a mulher chorou. É engraçado que lá no estúdio tem toda a equipe técnica, tem os câmeras, tem, né, os auxiliares, e dependendo da notícia, se é uma notícia muito triste, até mesmo se for uma notícia muito alegre, uma coisa que marca, se entra o intervalo comercial, a gente comenta aquilo, né? A gente
tá inserido nas notícias, não tem como a gente dissociar. Então, a gente dá risada, a gente se emociona, mas de falar um específico agora, de lembrar assim rapidamente, eu não lembro, mas tem várias situações. Tanto divertidas, e até às vezes a gente volta, tipo, dando aquela risadinha assim, como também coisas tristes. Tem bastante. E de indignação também, muita, 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 muita. Muito bem, a pergunta foi do Celso. Abraços. Agora eu quero saber também aqui algo que eu acho muito bacana, é as mulheres ganhando espaço também, né, no jornalismo, né? O que você pensa a respeito também? Ah, é puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu acho ótimo, né? Acho legal, acho que tem que ter uma equidade aí. Não é tipo, ah, só mulheres. Não, é uma equidade, é homem e mulher, os dois, cada um com seu espaço. E eu acho muito interessante. E, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que tem muito essa coisa da mulher e, sei lá, do machismo, do feminismo, enfim. Durante muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, não lá fora, tá? Mas aqui no Brasil. Ah, é a previsão do tempo. Geralmente eram mulheres que faziam, né? Durante anos, aí décadas, foram mulheres. Tinha uma ou outra, outro personagem de homem que falava sobre previsão do tempo, mas na TV, assim, 99% mulheres falando sobre previsão do tempo. A mocinha do tempo, até já criar esse jargão, né? A mocinha do tempo. E hoje em dia não tem mais isso. Então, assim, na Globo, Thiago Scheuer, Homem do Tempo, ele fala do tempo. No Jornal da Gazeta, tem o Luciano Penteado também que faz. Então, assim, ele é repórter, mas ele cobre férias, ele é o Homem do Tempo também, né? Então, eu acho que não é só a mulher tomando um espaço grande no jornalismo. Eu acho que é uma questão de equidade. Então, tanto homem quanto mulher, os dois a serviço do jornalismo, os dois na bancada, os dois na reportagem, e é isso. E o mais legal que eu acho de tudo é a mulher no jornalismo esportivo, Ah, né? é verdade. Você liga ao JTV, imagina, o que você vê de repórter, mulher, em campo, dando notícia de time. Você, mesmo você sendo jovem, você tendo 25, você falou, né? Sim. Quando você era mais novinho, você via muita mulher falando sobre futebol, Não. por E exemplo? nem narrando. Pois é, agora a gente já tem até narradora, né? Então, Verdade. eu acho isso incrível, espero que seja uma tendência e que não seja uma coisa tipo, nossa, tem até uma mulher narrando, mas não. Isso é muito legal, mas que seja algo natural. Não seja uma, nossa, tem uma mulher narrando. Que bom, né, que a gente tem uma mulher narrando, mas que isso não seja mais algo, uma exceção. Seja 50-50. Tem homem e tem mulher. Então, Ou eu seja, acho ótimo. mérito. Mérito, sim, por mérito. Não por ser homem ou por ser mulher, ou porque é mocinha bonitinha apresentando o tempo, não. Dando informação sobre o tempo, homem e mulher, enfim. Bom, você, eu creio que tem referências porque muitos ensinaram a você a fazer o seu ofício, né? Deram dicas e orientações, mas em nomes assim, que eu posso dizer, não fazer um desmerecimento, quem ajudou, mas nomes grandes do jornalismo, quem você admira? Hoje no ar, Que hoje está no ar. hoje está no ar. Ai, um monte. Ai, vocês estão fazendo umas perguntas difíceis assim, de ser assertivo e responder. Ai, olha, vou então falar então da minha área, vamos dizer assim, de apresentação, assim, na bancada, uh, uma pessoa que eu gosto muito e que eu acho que ela teve o devido reconhecimento é a Ana Paula Araújo da Globo, que é do Rio de Janeiro, sempre foi aí do Rio, né, Ana Paula Araújo, e aí ela foi ganhando muito destaque, e aí ela foi do local, né, do Rio de Janeiro, ela foi projetada para o Nacional, hoje faz o Bom Dia Brasil, e já chegou a fazer Fantástico e tal, mas eu admiro muito porque eu acho ela uma excelente apresentadora, ela segura muito bem no ao vivo. Olha, se você falar, você lembra a última vez que, sei lá, a Ana Paula Araújo gaguejou, errou? Eu não lembro. Não que ela seja perfeita, se ela não roubou, mas assim, ela é uma pessoa que super concentrada, você não vê errando ou gaguejando, você não vê que ela, porque
nós estamos sempre expostos a erros, né? Até quando a gente está lá lendo uma notícia num teleprompter, pode ter uma palavra errada, pode ter uma, né? E eu nunca vi ela se deixar levar por algum erro ou tropeçar. Então, assim, ela é muito segura, ela tem uma tranquilidade na apresentação. Eu acho assim, ela, assim, opinião minha, eu acho que ela tem um tom bem assim legal, tanto de indignação como de alegria. Eu acho ela muito boa no que ela faz. Eu acho ela uma profissional no quesito apresentação, eu acho ela fora de série. Ana Paula Bom, Araújo. Ana Paula Araújo. Agora comenta também um pouquinho sobre a função, né, que está de acordo também com a sua bio, que eu pude olhar. É radialista especializada em História da Arte. Para quem não sabe um pouco do que se trata, comente como é a experiência. O radialista especializado, na verdade, são coisas diferentes, né? Eu sou jornalista, Ah, radialista sim. e tenho especialização em história da arte. É porque quando você fala assim, radialista especializado em história da arte, parece que eu tenho um programa de rádio que fala sobre arte, né? Aliás, é uma boa ideia, eu acho que eu vou atrás disso. Mas, não, então, eu tenho a formação e especialização em rádio e Sim. TV, que hoje em dia é rádio, TV e internet, até já mudou o nome do curso, né? Que lá atrás era comunicação social, mas é rádio, TV e internet hoje em dia, jornalismo e história da arte. Eu fiz uma pós-graduação em história da arte e pretendo, se tudo der certo, a pandemia aí acabou estragando, eu espero um dia ainda fazer mestrado e talvez até um doutorado, essa parte acadêmica aí. Eu gosto bastante. Como eu falei lá no comecinho, eu prestei vestibular também para artes plásticas. Eu gosto muito desde criança, eu gosto de desenhar. Eu desenho, não é que eu desenho, eu sou uma artista, não é isso. Mas eu gosto muito de desenhar, sempre tive uma facilidade e sempre gostei muito. Sempre tive hábito de visitar museu, de exposição. Não vou tanto quanto eu gostaria. E sempre me interessou essa questão da história mesmo, né? Porque Oh, meu Deus, o que foi? Tá pentelhando aqui. Ele tá falando que ele tá dando atenção para esse celular, ele quer atenção. Então, eu sempre gostei dessa questão da história da arte, porque a arte, ela sempre foi meio que um reflexo da questão social, né? Questão histórica, questão social, e a arte é um reflexo disso, né? Então, você estudar a história da arte é você também estudar a história da humanidade. Lá Verdade. desde, né? Porque história da arte vai desde lá das pinturas rupestres, lá nas cavernas, o homem pré-histórico, isso já é arte, já é uma expressão do ser humano, né? Uma expressão artística. Então, eu sempre gostei muito disso e eu fui estudar. E eu pretendo, é uma coisa que me dá muito prazer. Eu tenho um monte de livro ainda para ler que eu estou parada também, com essa correria. É uma coisa que eu pretendo estudar mais. Eu gosto bastante de história da arte. E por que não, né, transmitir seus conhecimentos através, quem sabe, algum momento num podcast, né? Que Eu agora é já uma pensei moda nisso. também. Eu já pensei nisso. Na verdade, eu cheguei a pensar em podcast, mas eu já cheguei a pensar em YouTube mesmo, canal no YouTube, né? Mas o podcast é até legal, não desmerecendo, porque a questão do áudio, você fazer um podcast, a gente faz, inclusive, lá no Jornal da Gazeta, né? A gente tem edições especiais que a gente faz de temas específicos, podcast, e tem toda uma edição, tem também todo um trabalho para você fazer podcast. Não é sair falando no microfone e acabou, gravou e postou, não é assim. Mas talvez seria mais interessante até fazer podcast, porque é relativamente mais rápido de fazer do que um vídeo para o YouTube, né? Eu acho que um vídeo para o YouTube ele demanda mais tempo, né? Porque ele tem mais recursos, né? Não só o áudio como o vídeo. Mas já pensei sim em fazer. Mas sei lá, eu acho que preciso de um pouco de coragem de fazer, de ir atrás disso. Olha, atualmente você está no jornalismo, faz muito bem seu papel e parabéns pela função, mas no futuro, né, tem aquela questão do nunca diga nunca. Você Sim. toparia enveredar para a área do entretenimento, de fato, assim, apresentando algo? Porque pelo seu carisma, eu creio que iria render. Ou melhor, vai render.
Olha, é o que você falou, nunca diga nunca. Eu gosto, eu tenho, é que, não sei, a vida vai levando a gente por certos caminhos que a gente acaba, que nem, por exemplo, eu acabei falando, eu tenho vontade de fazer uma coisa voltada à história da arte, mas sei lá, os caminhos pelos quais eu caminhei até agora não me levaram a isso. Nunca nenhum caminho me levou também ao entretenimento, mas nada que, sei lá, se eu for atrás, se eu me esforçar, talvez eu possa ter alguma chance. Mas eu gostaria sim, eu não acho algo ruim, porque tem uma coisa, às vezes, não sei, na área, não sei se você reparou já nisso, você como uma pessoa que gosta muito e acompanha TV, rádio, enfim, é o pessoal jornalista e o pessoal do entretenimento. Então, assim, né, como se fosse algo mais superior, o pessoal mais cabeçudo é o pessoal do jornalismo, e tem muita gente que acha que não se mistura. O que eu acho que é uma verdadeira besteira. Você pode ver aí Fátima jornalistas de Bernardes, né? bancada, super sérios, uma... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. É que é o primeiro nome que a gente pensa dessa transição do jornalismo para o entretenimento, é a Fátima Bernardes mesmo, mas tem a que inclusive substitui a Fátima nas férias dela. Ana Furtado? Patrícia Poeta. Não, Ana Furtado, é que a Patrícia Ana Poeta. Furtado era atriz, né? É, Acho que ela nunca fez jornal. é Patrícia Mas Poeta a mesmo. Eu Patrícia acho que Poeta, poxa, ela fez o Jornal Nacional, né? E hoje foi para o entretenimento. Então, assim, sim, eu tenho curiosidade não significa que eu iria me sair bem, eu não sei, porque eu nunca fiz esse teste. Mas eu tenho vontade, sim, tenho essa curiosidade. E agradeço até só suas palavras, seu elogio, essa questão do carisma, que eu acho que é muito importante ter. E também porque as pessoas só me conhecem mesmo assim numa conversa, que eu acho que tem ainda essa imagem do jornalista, dele ser uma pessoa muito séria, muito certinha, muito, né? Não que a gente não seja, mas a gente tem também o nosso lado mais leve e tal. Então, quando eu converso com alguém, e, quem me conhece bem sabe que eu sou palhaça, que eu tenho um jeito mais palhação assim. Até a pessoa olha e fala, nossa, mas eu nunca imaginei que você fosse assim, porque ainda tem essa coisa da figura, né, muito certa do jornalismo. Então, como eu já ouvi muito isso, de que você tem, quem sabe, às vezes eu tenho aí uma coisa mais cômica, uma coisa mais leve do entretenimento e eu mesma não estou sabendo. Então, é o que você falou, nunca diga nunca. Quem sabe, né? Se um dia aparecesse essa oportunidade, eu acho que eu aproveitaria sim. Né? Não sei se iria dar certo, mas eu aproveitaria. bom, vamos aguardar, né? Aqui fica o palpite, hein? Dá ideia, manda e-mail lá, Luciana. Alô, Faz teste com a direção da TV Luciana. Gazeta? Muito bom. Ai, ai. Agora, o bate-papo está muito bom, mas eu gosto muito de, antes de partir para o momento final, dica. Todo mundo pede dica, né? E você recebeu muitas dicas. Quais são as dicas que você pode aqui situar para a gente, né, que sonha em trabalhar com comunicação, né, para quem tem o desejo, para seguir esse caminho? A dica. As dicas são, independentemente de ser jornalismo ou O que entretenimento, envolve a enfim, comunicação em si. eu acho que, bem, a primeira coisa é você ser comunicativo, né? Eu acho que é meio que básico. Porque eu vejo muita gente que. Mas tem isso também, tem muita gente que tem vontade de trabalhar em TV, mas não é uma pessoa mais quieta ou acha que nos comunica bem, mas aí ela trabalha nos bastidores, ela não precisa necessariamente estar na frente da TV. Ela pode trabalhar nos bastidores, fazer produção, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo quem trabalha em produção, ela tem que se comunicar bem. Porque, como eu falei, eu acho que TV, rádio, enfim, é equipe, é trabalho de equipe. E se você não tiver uma boa comunicação entre seus colegas, a coisa não flui. Então, eu acho que para quem quer trabalhar nessa área, muito mais quem quiser estar à frente do microfone ou da câmera, tem que ser comunicativo, tem que ter um poder de síntese bom, né? Mesmo quem não for jornalista, porque a gente sabe que TV, rádio, internet é tempo, é dinheiro. Então a gente tem que saber, né, ser dentro do produto midiático, a gente tem que ter um feeling aí, um time muito bom. Então tem que ser uma pessoa que saiba passar uma mensagem clara,
tem que ter uma comunicação boa, não pode ser uma pessoa envergonhada, né? Tem que ser uma pessoa que goste de falar, ou então, se gosta, mas mesmo assim ainda tem um pouco de medo, procure um curso para tentar quebrar esse medo. Curso de teatro, para quem, por incrível que pareça, até para quem é jornalista e que não trabalha com atuação, drama, nada disso, é bom, porque ajuda a você se soltar, a você até passar a mensagem melhor. Porque não é só ler um texto, tem toda uma interpretação por trás, né? Então, acho que você não pode ter medo, você tem que ter uma dose de cara de pau, de ir atrás das coisas. Principalmente a pessoa fala, mas eu não tenho QI. Em muitas empresas, assim como na TV, tem essa coisa do, né, do quem indica, mas não é assim. Tem muita gente que não conhecia ninguém, veio de áreas que não conhecia ninguém de TV, de rádio, mas foi lá, bateu na porta, ou montou um portfólio de alguma maneira e mostrou e falou, olha, eu acho que você tem que confiar no seu taco também, isso é muito importante, mostrar que você é capaz e provar que você é capaz, né? E estudar muito, né? Porque não adianta o ser um rostinho bonito ou uma voz bonita, não adianta, você tem que ter todo o pacote. Verdade. Calma, não estou falando que quem vê pensa, né? Estou falando como se eu fosse, mas eu acho que quanto mais você tem repertório, mais você estuda, mais você sabe falar sobre todos os temas possíveis, e quanto melhor você souber se comunicar, mais fácil as coisas ficam para você. Então, estudar bastante sobre tudo, todas as áreas possíveis e imagináveis, principalmente se for para o jornalismo, ter cara de pau, saber se comunicar e ir atrás, que dá certo. Muito bem. Agora, para fechar aqui, não é nem uma pergunta, eu provoco em cada convidado uma reflexão, uma palavra que todo mundo sabe. O que é o sucesso para você? Luciana, o que é o sucesso? Para mim, isso não é nem tão difícil, porque tem muita gente que acha que sucesso é ser famoso, não conseguir sair na rua porque vai ser parado, vai ser reconhecido. Não. No meu caso, sucesso é você fazer algo que você ama e ter o reconhecimento de que você está fazendo bem aquilo que você gosta. Acho que não tem sucesso maior. Então, assim, você fazer algo que você gosta e você saber que está fazendo bem, que você está cumprindo o seu papel e ter uma resposta do outro de que você está correspondendo às expectativas, de que seu trabalho é admirado, de que você faz bem, isso para mim é sucesso, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que aqui entrou eu não pude nem acompanhar aqui as pessoas comentando, infelizmente. Mas, eu vi algo do tipo, eu gosto muito, assisto o jornal, nossa, isso para mim é sucesso. É ver que tem uma pessoa que Concordo. vai lá todo dia, assiste o jornal e acompanha. Eu acho que eu não preciso de mais nada, porque eu cumpri o meu papel. Então, isso para mim é sucesso. Não é milhões ou estar nas revistas. A minha visão de sucesso é essa. E se for olhando por esse aspecto, graças a Deus, eu me considero uma mulher de sucesso. Felizmente eu vi. Só o fato de você me convidar para fazer essa live com você é um reconhecimento. Ainda mais você que é uma pessoa que é do Rio, que não é... Você mesmo sabe, a Gazeta é uma TV que está Sim, em vários lugares do sentada Brasil, em São Paulo. mas ela é muito paulistana, meu. Ela é paulistana na Gazeta, né? E já é um tremendo reconhecimento você me chamar para participar dessa live. Então, para mim, isso é sucesso. Maravilha, e parabéns pelo seu trabalho. Eu desejo que você possa crescer cada vez mais no campo, no sentido profissional e também na vida pessoal, né? É um equilíbrio, né? Ah, Uma junção, né? Tem que sim, ter é o isso, né? ideal, né? E meus parabéns pelo trabalho e pela pessoa que você é muito gentil. E eu fiquei muito feliz quando você atendeu o convite. E a honra é minha, posso dizer assim. Imagina, eu que agradeço. E agradeço muito e desejar muito legal a maneira como você conduz. Imagina só, toda essa preocupação da sua produção, e não só a produção da sua live, como você mesmo. Você demonstra que é uma pessoa que tem conhecimento, que você gosta, você consegue fazer perguntas legais, você consegue interagir. Eu olhei, um monte de gente falando, meu Deus, eu não consegui ver nada. Você não foi lá, viu, conseguiu fazer as perguntas, você já tem você já sabe se virar, então assim, você já
praticamente um profissional feito já, né? Então, eu desejo aí que nessa sua jornada você cresça muito, que você tenha muito sucesso. E agradeço novamente o convite, que você tenha muito sucesso aí no Rio, ou em, quem sabe, Brasil. Se bem que é Brasil, né? Que é a nossa live aqui, um monte de gente de vários cantos estão assistindo a gente, né? Então, e muito legal. É bom ver gente interessada, assim como você, na área. Muito bom. Parabéns e sucesso Agradeço para pelas você também. palavras. E lembrando que a live ela vai ficar, claro, aqui salva no IGTV, né, do Instagram. Mas aí eu gosto de brincar de convergência, né, mediática, né? O Eu ia assunto é falar, esse também. inclusive, eu não sei como é que eu Vou faço. Quero colocar no colocar no meu YouTube. também. Aí ele colocar no Ai, YouTube, ótimo! Thiago Comunicador. Aí dezembro, né, é um tempo que eu até gosto de trabalhar até em época de festiva, porque jornalismo é isso também, né? Não Eu vou para passar nunca! Não Eu vou para passar nunca! a gravar os melhores momentos de cada um Aham. convidado e irei também divulgar a data, quando vai ficar Que postado, tudo legal! certo, no Spotify. Aí vai virar um podcast. Ai, Aí que vamos legal! ouvir o nosso Ótimo! bate-papo. Por favor, me avisa, inclusive, para eu divulgar, para eu acompanhar também. E aí eu nem sei, será que eu posso salvar também? Olha, ignorante aqui. Eu posso Então, que colocar isso? no meu Instagram? Aí você vai compartilhar a menção que eu vou fazer a você no post Aham. do Story. E mais à frente eu divulgo também no YouTube e você também compartilha Aí eu e pego o link, todos maravilha. ganham. Maravilha. Ó, Obrigadão, viu, Thiago? muito obrigado. Irei passar a te acompanhar mais, né? Porque tem um sério problema aqui que eu quero aqui mencionar, né? Quando eu gosto muito do convidado, eu passo a ser um grande fã. Então vou passar a Ah, acompanhar mais ainda. agradeço, agradeço muito. Eu fico muito feliz, como eu te falei, de ser espectador carioca ainda. Carioca mesmo, você é do Rio, cidade do Sim, Rio do Rio de mesmo, né? Janeiro, da Baixada Fluminense. Olha só, então, como é que fala? É a audiência mais qualificada ainda, hora específica do Rio, muito legal, agradeço demais. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado, Luciana, Obrigada aí a novamente. todos, beijo a todos e obrigada de novo pelo convite, Thiago. E continue ligados na Gazeta, hein? Tchau, Todo dia, pessoal. de segunda a sexta, às 7 da noite. Boa noite, tchau, tchau.